Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Cido, doutor em filosofia, professor de filosofia da Universidade do Estado de Mato Grosso. E se você está vindo aqui pela primeira vez, ainda não conhece o canal, não está inscrito no canal, eu já vou pedindo que se inscreva e que também aí, ó, dê o seu joinha. Esse joinha vai contribuir muito aqui com o canal, vai fazer com que o YouTube reconheça a importância, né, desse trabalho e com isso o vídeo vai ganhar um alcance maior. Sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro. Estamos aí caminhando já, né? Quase que pro final já do mês de fevereiro. Olha, pessoal, eu ontem acompanhei, tá, em diversos canais, inclusive até canais de esquerda, canais muito reconhecidos por todos nós. 247 é um deles, né? Tem o DCM. Não cheguei a ver outros canais. Tem também o ICL, que é um canal também muito bom aqui do YouTube. Eu estava assim ouvindo, né, e fazendo uma leitura sobre uma diversidade de falas, tá? Eu não quero aqui trazer nem quem foram os que eu escutei, que eu comentei, porque não tem tanta importância a respeito disso. O assunto que me traz aqui, na realidade, é outro, tá? Que daqui a pouco eu vou, então, trazer aqui para nós refletirmos sobre tudo o que está acontecendo. Mas tem a ver com Lula. Com Lula. Tem a ver com o nosso presidente da República, tá? Sobre o que ele disse lá na Etiópia, quando ele esteve lá na Etiópia, em relação a essa guerra insana, essa guerra desumana entre Israel e a Palestina. A guerra é sempre colocada por muita gente como se fosse uma guerra contra o terrorismo, contra o Hamas. Tá, beleza. Até aí tudo bem. A gente sabe de todo o histórico do Hamas, que é sim um grupo terrorista. E em meio a tudo isso, tem certas coisas que é preciso que entendamos assim, bem no, sabe aquela coisa assim de fundo, o que está lá no fundo do poço, né? Que nós entendamos o que está lá no fundo do poço, não o que está na superfície do poço, mas o que está lá no fundo. E eu diria para vocês que o que eu vejo, né, assim, em comentários de muita gente, a percepção que eu tenho é que muita gente, infelizmente, não consegue chegar até a esse fundo do poço. E aí eu vou chegar até esse ponto, porque o que acontece? É aqui que vem a questão. Lula chegou lá nesse fundo. Lula é um presidente da República, um representante de um país como o Brasil, tá? Em escala mundial, que foi até o fundo do poço, conseguiu enxergar o que está lá no fundo desse poço. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso, com essa história de fundo de poço? É que quando a gente fica só nessa notícia do que inclusive até o próprio Netanyahu, né, o premier lá de Israel, o Benjamin Netanyahu, quando ele sempre está fazendo esse tipo de colocação. O nosso objetivo é desmantelar, enfim, esse grupo terrorista que é o Hamas. O nosso foco é o Hamas. Nós estamos querendo acabar com o Hamas. Até aí, nós chegamos a um entendimento. Tudo bem. Tá? Agora vem um outro lado da situação. Porque o que muita gente não entende, e que esse é o fundo do poço que eu estou falando aqui, é que Israel, né, não tem sido assim um país bonzinho, que não mexe com a Palestina, tipo assim, que respeita, por exemplo, os palestinos, que tem respeitado os palestinos durante muitos anos. Então aqui eu não vou aqui trazer aqui para vocês todo um histórico, todo um comentário que já está assim abarrotado, inclusive nas redes sociais, é só vocês buscarem.
É bom vocês buscarem, por exemplo, assim, informações trazidas por um grande jornalista chamado Bruno Altman, que ele vai falar sobre o sionismo, né? O sionismo, que o Netanyahu, ele é um grande representante do sionismo. E aí entender o que é isso, o que é esse sionismo e assim por diante. Que aí nós vamos entender muita coisa. Mas a gente não pode deixar de considerar que é o seguinte, que tem muita gente que acha assim, bom, o Hamas foi lá, fez tudo aquilo, como o Hamas já vem fazendo um bom tempo, de vez em quando lançava foguetes, bombas, né, contra Israel. Então o Hamas é um grupo terrorista terrível que está tentando destruir, por exemplo, o povo de Israel, os judeus. Não estou aqui de maneira nenhuma defendendo o Hamas, entendam bem. O Hamas é um grupo perigoso, um grupo terrorista. Só que a gente tem que entender, gente, as coisas assim. O outro lado, que é Israel, né, que tem toda essa narrativa, não só narrativa, mas essa guerra contra o Hamas, não é também flor que se cheira. Uma parte é essa que eu estou falando aqui para vocês. A gente sabe muito bem da ocupação de Israel, por exemplo, na Palestina, que já vem acontecendo há muito tempo, não é de hoje. Tá? De terras, ocupações de terras, fazendeiros, sabe? Pessoas que são de Israel e que vêm, assim, aos poucos, cada vez mais tomando conta, por exemplo, do território da Palestina. Sabiam disso? Essa é uma realidade, né? E o quanto, por exemplo, que Israel, né, politicamente falando, sempre esteve contra, por exemplo, a criação do Estado palestino. Por que será que Israel é contra a criação do Estado palestino? Né? Que seria dois estados, né? Que seria o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Por que será que Israel é contra? Né? Então, a gente tem que sempre entender quais são os reais interesses que existem por trás de uma guerra como essa que está acontecendo, né? E aí você vai, de repente, se você fizer uma retomada do discurso do próprio Netanyahu, você vai perceber que a preocupação de Netanyahu não é apenas com o Hamas. Você já teve falas de Netanyahu, falas assim, terrível, quase que dizendo assim, de uma forma muito clara, sobre o extermínio, por exemplo, desse povo da Palestina, dos palestinos. Então aqui você já tem um outro entendimento. Porque eu tenho também aqui como objetivo de mostrar um outro lado sobre a fala do Lula. Aí vocês vêm acompanhando, né, na imprensa. Aí nós temos aí o que a gente sempre chama assim do PIG, né, que é o Partido da Imprensa Golpista, essa imprensa golpista, que é bom a gente prestar muita atenção nessa imprensa. Aí quando eu estou falando assim dessa imprensa golpista, é Folha de São Paulo, é o Estadão, é Veja e assim por diante, Globo e Companhia Limitada. Essa é a imprensa golpista. Essa imprensa ela fica assim só esperando alguma coisa de errado acontecer contra o Lula, tá? Assim, em relação ao Lula, para elas poderem meter o rei, né? Meter a chibata. Então o que elas têm feito? Elas têm batido muito mais no Lula do que, por exemplo, a imprensa internacional. Isso vocês podem ter certeza. O rei tem chegado aqui mais em cima do Lula aqui do Brasil, dessa imprensa golpista. E aí elas ficam em cima em cima de coisas assim, de narrativa, né? Da afirmação de Lula. Bate mais em cima da questão por que Lula afirmou certas coisas e tira do foco principal o problema que está acontecendo. Porque o que nós temos que bater em cima é em cima do problema. Se o Lula, de repente, até deu uma tropeçada, vou pegar o termo tropeçada, fica melhor, né? Nas palavras que ele, de repente, falou ali. Gente, qual que é o problema? Esse não é o problema maior, não. Esse não é o problema maior. Aí tem uns que ficam em cima, nossa, o Lula chamou de holocausto. Está chamando aquilo lá de holocausto. Nossa,
Que comparação que o Lula está fazendo? Comparação com o nazismo. Ele poderia, de repente, fazer outro tipo de comparação. Mas qual é o problema? Qual é o problema maior? Qual que é o foco maior do que está acontecendo? É a desumanidade. É o que o próprio Lula, de repente, chamou a atenção de que os líderes mundiais não estão dando atenção pelo que está acontecendo. Estão deixando a coisa correr solta. E aí tem crianças morrendo, tem idosos morrendo, mulheres, milhares de pessoas morrendo, pessoas que não têm culpa de nada. Pessoas inocentes, palestinos, morrendo. E outra coisa, palestinos correndo o risco de serem exterminados da face da terra. Tá? Porque é isso que eu vou aqui passar rapidamente para vocês, né? E aqui é um lance muito interessante, porque, como eu disse para vocês, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que a repercussão da fala do Lula não foi apenas negativa, como está sendo muito falado por aí, tá? A fala do Lula tem chamado a atenção, tá, do mundo todo, dos países mundiais, até dos Estados Unidos, acredite se quiser. Então, não vem com essa não, gente. Sabe, com essa história, sabe, de ficar engolindo essas coisas aí que dizem por aí. Ah, nossa, o que é isso? Lula foi muito... isso está gerando uma coisa negativa contra o Lula. Eu vou passar aqui para vocês notícia do Mídia Ninja. Austrália, Canadá e Nova Zelândia pedem que Israel pare imediatamente com bombardeios em Gaza. Tá? Neste domingo, Netanyahu afirmou que Lula é uma persona não grata após o presidente comparar o genocídio de judeus por Hitler com o que está acontecendo atualmente na faixa de Gaza. Aí vocês vão vendo aqui o cenário que aqui é apresentado aqui, eu vou deixar depois aí o link para vocês verem. O cenário é um cenário terrível, terrível. Olha só, Lula não está sozinho, o Canadá, Nova Zelândia e Austrália também tornaram pública uma declaração conjunta que pede o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que suspenda a operação militar com bombardeios ao último refúgio em Gaza, que concentra mais de 1,5 milhão de palestinos. Esse é o último refúgio. Os três países se somam a 153 representantes estrangeiros que já assinaram uma declaração conjunta que pede o cessar-fogo imediato. Nesta segunda-feira, que foi ontem, a Organização das Nações Unidas anunciou que foi proibida de entrar no último hospital que estava em funcionamento na cidade de Rafah, o que foi alvo da operação militar do exército israelense. Olha só, a ONU foi proibida de entrar lá. Cerca de 1,5 milhão de palestinos se refugiaram na região, incluindo muitos dos nossos cidadãos e das suas famílias. Uma operação militar alargada seria devastadora. Exortamos o governo israelita a não seguir esse caminho. Não há simplesmente nenhum lugar para onde os civis possam ir, diz o comunicado dos dirigentes dos países. Aqui são os países que assinaram esse comunicado, né? Então, gente, até agora, olha só, de acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, mais de 25 mil palestinos foram assassinados pelas forças militares israelenses. O percentual de crianças e adolescentes abaixo de 16 anos mortos, além de mulheres, chega a 70% das mortes. Tá certo? O representante permanente palestino na ONU, Riyad Mansour, instou hoje o Tribunal Internacional de Justiça em Haia a confirmar que a presença israelita nos territórios palestinos ocupados é ilegal. É ilegal essa presença, tá? Essa ocupação de Israel lá na Palestina. O que a gente precisa perguntar sempre é assim: será que tudo isso é certo? Isso tudo é legal? Será que em nome de uma caça a terroristas nós temos agora que exterminar toda uma nação? Será que esse é o caminho? Não existe outro caminho? A gente tem que sempre se perguntar: o caminho certo é esse? Não existe outra maneira? Israel, com toda a sua inteligência, com todo o seu aparato que existe ali,
do exército, né, dos militares, que já é conhecido no mundo inteiro, não consegue desmantelar, não consegue acabar, por exemplo, com o Hamas, não seria uma luta mais demorada, tá? Uma outra forma de você procurar, de você investigar, de você ir mais a fundo para poder saber desses líderes do Hamas e tudo mais, porque essa história que todo mundo diz também, já cansei de ouvir falar, que é balela, dizer que eles usam os palestinos como escudo humano. Isso é balela, balela, tá bom? E tem um monte de palestino morrendo e você dificilmente você vê um que pertence ao Hamas sendo morto, né? Tá bom? É isso. Grande abraço, continuem firmes no canal. Até a próxima.